Sementes Podcast no ar. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Meu nome é Michele Dio e aqui ao meu lado... Cristina Soares. Ai, chique demais. E o nosso convidado de hoje é muito chique, gente. É o Johnny Marcos. Vem falar com a gente um pouquinho da sua experiência com o seu livro, com os desdobramentos. Eu amei todas as tatuas. Eu tô só olhando essas tatuas. E a voz, né, Michele? A voz demais, não, né? impressionante. Favor, né? Impressionante. Eu conheci o autor, né? Mas aí, quando eu tive uma, assim, foi uma coisa divina. A gente não deixou nem ele falar boa noite. Não, ele vai falar. Você tá ligada, ele vai né? falar. Tá Mas só para o povo ver a pessoa que nós temos aqui, que não é pouca coisa. Lógico, não é pouca coisa, não. E aí eu tive a sorte, a gente teve uma rota da ancestralidade, você lembra quando o Cristóvão veio? Sim. Foi aquela rota, fui na rota e tal, no final teve uma roda de conversa e tinha lá uma pessoa, né, sentada lá, beleza, de boa. Quando ele falou, primeiro, que quando ele deu bom dia, eu falei, gente, que voz é essa? De onde surgiu, né? De onde surgiu essa voz, essa beleza dessa voz toda? E aí ele falou, sou Johnny Marcos. Eu falei, gente, eu tô cara a cara com meu ídolo, não tava sabendo. Ai, ó. Então, e é essa pessoa que a gente vai conhecer hoje, né, Michele? Exatamente. Quem é Johnny Marcos? Bem, essa é uma pergunta que eu tenho tentado responder há 54 anos. Mas, antes de mais nada, olá, Michele, olá, Cristina, obrigado pelo convite. Pessoal aí que assiste ao Sementes, um prazer estar aqui para conversar com vocês. Ai, que delícia, que bom, que voz do caralho. Não, é brincadeira. Como é que pode, dizer, se fosse né? Uma mulher, você sai do útero, né? É um negócio forte. Mas, enfim, é uma construção, né? E assim, eu acho que essa pergunta, quem é uma pergunta muito filosófica, né? É. Quem é? Quando me pergunta também, quem é Cristina Soares? Você fica meio, ui. Essa pergunta é difícil responder. Eu acho que fica mais fácil responder essa pergunta a partir do momento que nós temos a seguinte linha de raciocínio. Quem que eu não sou? Isso. Quem que você não é? Isso, legal. Quem que eu não sou? Porque tudo que nós pensamos sobre nós mesmos, isso do ponto de vista psicológico, filosófico, é uma construção, né? Que é o chamado ego. São as identificações que nós temos. Então... É muito difícil, né? Porque a linha é tênue entre o se rico... acha ao ser humilde, né? Quando você... Quem é você, né? É uma coisa meio bizarra. É melhor quem eu não sou. Eu acho mais bacana mesmo. É isso que você falou, da construção. Nós somos resultado direto das experiências que nós tivemos ao longo da vida. Isso em relação ao meio em que nós fomos criados, à família, ao ambiente, da escola, à cidade, é tudo isso. Então a gente vai se tornando alguma coisa. E chega no momento em que você pode fazer uma ruptura, de falar assim, não, eu não sou nada disso, eu sou alguma outra coisa. Mas esse ego, ele não é exatamente um inimigo, né? Muita gente fala de matar o ego, mas se você mata o ego, você acaba se matando também. O ego é o nosso veículo para caminhar aqui e ter todas as experiências que nós precisamos. Mas quando eu digo que a linha é tênue, é porque realmente você tem que ser vigilante todos os dias para ser uma pessoa do bem. Do bem, no que digo assim, sem pisar nos outros, para chegar né? De bem, gente. Uma pessoa boa, né? Uma pessoa de moral impecável, irretocável. É que ultimamente esse nome, ser uma pessoa de bem ou cidadão do bem, assusta um pouco a gente. Né? Assusta, por isso que eu tô tentando... Esse nome assusta um pouco. Mas ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta. Ou talvez, usando as expressões do próprio Johnny, né? Estar do lado certo da história, né? O que é estar do lado certo da história, Johnny? Olha, eu tenho 54 anos, né? Eu me tornei pai tardiamente, vamos dizer assim. Enfim, mas eu me tornei pai no momento certo, mas do ponto de vista cultural, aquilo que se espera foi tarde, com 51 anos. Minha filha tem 3 anos de idade. Mas você deve curtir ela muito mais do que muita galera de 30 que gente. Você tem uma filha de 3 anos. É, a Dandara, minha querida. Então, eu sempre penso assim, Michele e Cris, o que eu estou fazendo agora? Minha filha tá pequena, tá criança, não entende nada, não entende muita coisa. Mas quando ela passar a entender e perceber, descobrir que eu fiz tal e tal coisa, do que eu vou me envergonhar? Nossa, legal. O José Saramago, o escritor português... ele é fantástico. É fantástico, A Viagem né? do Elefante. Isso, o Ensaio sobre a Cegueira, né? Cegueira, enfim. O Evangelho de Jesus Cristo. Ensaio do Elefante. Então, o Saramago, ele falava o seguinte, que ele tentava a todo custo, agora, enquanto que o homem, não envergonhar o menino que ele foi um dia. Nossa, muito então, legal. Eu acho que estar do lado certo da história tem a ver com isso. Você tem uma postura
em que você é fiel àquela pureza, aquele idealismo, aquela bondade que você intrinsecamente tem e fica mais acentuada na infância, e se permanecer fiel a essas coisas. Isso é estar do lado certo da história, se posicionar de uma maneira muito coerente e muito corajosa. Isso demanda muita coragem da parte de quem decide firmar essa posição. Eu concordo é muito tanto com difícil, isso. né? É muito não que você tem que falar. É muito difícil. Para poder ser fiel a você. É difícil pela sociedade que a gente vive, né? Eu acredito por exemplo, muito nisso, a gente Johnny. fala no início do mês passado, não sei quando que tá passando esse daqui, mas a gente teve 18, não sei qual que é o número agora, mas tem 18 feminicídios. Desde o início do ano até agora. Onde a mulher, ela tem toque de recolher, que é algo invisível, mas que é muito visível. Sim. Entende? Onde a mulher, ela não pode ser mulher, ela não pode falar não, ela não pode não querer, ela não pode não pode ter vontade. Quer dizer, até quando as pessoas vão continuar matando as mulheres? Você hoje é pai de uma menina que vai se relacionar. Que Deus abençoe, tenha muita saúde, vai se relacionar, vai casar ou não, ou vai ter filhos ou não, mas ela vai poder decidir isso. Será que ela vai poder decidir na sociedade que a gente vive hoje? Essa que é a minha questão, sabia? Eu fico me questionando, cara. E eu acho que a gente sempre tem que ter esse espelho, né? A gente sempre tem que se olhar no espelho. E eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Acho que sempre vai ser um livro que eu sempre vou gostar muito. Da ideia de que a gente tem que conservar algumas coisas. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para aquela... Eu também, eu gosto muito de olhar para aquela criança de Mirassol do Oeste que idealizava tantas coisas, sabe? Eu penso, nossa, quando eu vejo assim, eu sou ainda muito parecida com ela, eu fico feliz. Quando eu vejo que eu tô afastando muito daquela criança que queria fazer isso que queria, sabe? Porque a criança, ela quer salvar o mundo, né? Ela tem aquela coisa de ser boa, de fazer as coisas para os outros, por bondade, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a sociedade que a gente vive, que ela é muito violenta, ela vai tentando afastar a gente disso, né? O próprio capitalismo, né, ele vai tentando afastar a gente disso, e a gente tem que lutar para a gente permanecer com essa visão. A gente perde a essência e compra a felicidade. Essa essência, ela é importante ser mantida. A música do Milton Nascimento é muito clara, né? A bola de meia, bola de gude. Há um menino, há um moleque morando em meu coração. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que não deixarão de existir. Respeito, amizade, bondade, alegria e amor. Então, é muito importante isso. E você estava falando de requerer coragem. À medida em que você se posiciona, e toda posição, querendo ou não, ela é uma posição político-ideológica. Sim, concordo. Você pode estar fechando portas para você, inclusive no campo profissional. Né? Eu sou jornalista, sou professor também, né? Então, às vezes você se expõe ou se posiciona, vamos colocar melhor assim, e isso pode trazer algum tipo de retaliação. Vamos ser certos né? na palavra. Retaliação. Enfim. Sim. É sempre assim. Mas assim, como Durkheim dizia, não existe imparcialidade. A imparcialidade é uma ilusão, né? Então, assim, a gente tem que ter uma posição. A gente tem que Senão ter. A gente tá aqui, e a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que ter. E, assim, às vezes, eu acho que pode custar, sim. Né? Questão do trabalho, principalmente dependendo de onde você está. Né? E do contexto político que a gente pode estar, né? Também que pode custar muitas coisas. Mas, assim, eu vejo dessa forma também. A gente sempre tem que posicionar. Né? Assim, duas coisas sobre essa coisa da imparcialidade ou neutralidade. Elie Wiesel, ele é um sobrevivente do campo de concentração nazista, ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1989, e ele diz o seguinte, que nós temos sempre que tomar partido, escolher um lado, porque a neutralidade está sempre do lado do opressor e nunca do oprimido. Exatamente. Dante Alighieri, no livro A Divina Comédia, ele tem um capítulo que começa assim, os lugares mais sombrios do inferno estão reservados àqueles que permaneceram neutros em tempo de crise. Sim, mas é isso mesmo.
Quem cala eu concordo ajuda muito. o agressor. Porque a pessoa ela não Né? quer se Na posicionar porque ela não violência quer ser responsabilizada, mas a responsabilidade está com ela. Porque ela não teve Ela um... é coadjuvante. A gente tá vê, ligado? por Ela exemplo... É cúmplice, né? Porque não existe o invisível, né? Eu acho que as pessoas Não, tentam invisibilizar, mas não Tudo existe o e invisível. todos, não. Porque é o que a gente vai falar hoje um pouco, que a gente quer que o Johnny fale, um pouco do livro dele, do Beco, né? Do Beco do Candeeiro. Os meninos ali, né? É tão interessante, eu tenho um trabalho com a Afro Tours e a gente passa com as pessoas ali. Ai, é muito Gente, forte, cara. aquela escultura do Jonas... Do Jonas Correia. é um trem assim. Mas muita gente não impactante. sabe o que significa aquilo. Eu não sabia, eu descobri com o Johnny, Cristóvão. ninguém que passa por lá, que a gente leva lá, tem gente que fala, nossa, eu passo por aqui e eu não vi. Fala, como que você não viu? Eu vi. Você entendeu? A pessoa fala, eu não vi. Mas, gente, tem gente que olha, às vezes... E outros? Posso Pode dar um falar. exemplo? Tem gente que fala assim, gente, nossa, tinha algo em cima da padoca? Sabe assim? Então, assim, é tão limitada a pessoa parece que tem um cabresto, que chama cabresto, assim, ó, só olha de um lado, assim, não tem a visão panorâmica, não olha para cima, tá preso, tá literalmente preso pelos seus ideais e não consegue ver. E assim... E eu vejo que a culpa nem é das pessoas, a pessoa ela foi condicionada para não ver, para não ver... E tem gente que, assim, fala, nossa, eu conhecia a história, pouquíssimos, né? A história ali do Beco, mas ele não vê as pessoas que estão ali. Porque existe a realidade das pessoas. É mais fácil invisibilizar. Não é? É mais fácil. Eles falam assim, é um lugar que não tem pessoas. Aquele lugar é um lugar que, tipo assim, é um lugar esvaziado. Fala, esvaziado? Como assim um beco é esvaziado? Não, se tem tantas pessoas ali. Tantas pessoas então, e pessoas em situação de vulnerabilidade e no centro da cidade e que, assim, de verdade, a gente não vê ninguém fazer porra nenhuma. Só assim, não o seu trabalho, o trabalho do Cristóvão. Tem pessoa que faz. Aquela da Adriana, né? A Adriana Psicanálise na Rua, né? Que faz muitas coisas. Existem poder muitas público, pessoas. Né? Estou falando do poder público. De fato, prefeitura, estadual, o que for, governador. Você não vê ninguém preocupado com essa galera, né? Você não vê ninguém... você vê um ou outro... Gente, independente, eu falo... solidário, que fala assim, puta, vou lá, porque esse daqui é gente da gente também, que tem uma história que levou ele chegar àquele lugar. Ele não brotou do nada. Essa é uma coisa importante que você fala, Michele. Mas essa estátua, para quem não conhece, ou talvez não seja contextualizar, aqui, não é daqui de Cuiabá, ali você está vindo da Avenida do CPA, passa pela Mato Grosso e chega na esquina, do outro lado da rua tem o Morro da Luz. E aí, se você virar à direita, pega a Rua Voluntários da Pátria, Sim. que é a rua que vai lá para o IFMT. Uhum. Então... no final dela você tem o FMT, mas Isso. Aí na esquina Nessa esquina, uma estátua. Tem uma pracinha e tem essa estátua. Essa estátua, o Jonas Correia, quando ele a construiu, essa estátua foi destruída várias vezes, porque ela ao mesmo tempo, ela tem um duplo significado. Ela é um tributo aos meninos, que morreram injustamente. Ao Adileu, ao Edgar e ao Reginaldo. São 3 meninos, eu gosto sempre de dar nomes para eles. Sim. E então, aquela estátua, ela é uma lembrança, é um protesto, é um tributo, é uma lembrança. Olha, nós não nos esquecemos, esses crimes não vão cair no esquecimento. Especialmente que agora, 25 anos depois, ainda não se sabe quem matou e quem mandou matar. Mas também é um outro protesto em dizer, nós não toleraremos esse tipo de conduta. Esse tipo de coisa mais na nossa sociedade. Embora outros assassinatos de pessoas em situação de rua já tenham ocorrido nos últimos anos. Então, nós temos ali essa questão, vocês estavam falando da invisibilidade, né? Hoje, eu estive reunido com o pessoal do Movimento de População de Rua, que no dia 19 de agosto é o Dia Nacional de Mobilização pelas pessoas em situação de rua, e eu fui lá falar sobre o livro. Mas eu achei que era um bate-papo com pessoas que estavam trabalhando em prol dessas pessoas. Mas não, as próprias pessoas em situação de rua que estavam lá. Então foi a primeira vez que eu falei do meu livro para as pessoas que, de certa forma, se identificaram totalmente com o livro. E foi uma experiência muito forte
E aí... Eu imagino que deve ter sido emocionante. Não, porque, foi assim, muito emocionante. Aí você falou de uma porque- coisa, as pessoas não estão fazendo muita coisa, e de fato não. E teve um rapaz lá, ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, olha, muito jóia o seu livro, né? Parabéns pelo seu trabalho, você não deixou cair a morte deles no esquecimento, mas eu quero saber, e nós que estamos vivos, o que vocês vão fazer para a gente? Eita. Então, são questionamentos muito fortes que cabe a nós, cidadãos civis, né, mas a sociedade, mas também existe uma responsabilidade muito mais forte por parte do poder público. É. Há cerca de 2, 3 anos, a Prefeitura Municipal de Cuiabá ela reformou o Beco do Candeeiro, revitalizou o beco, mas ela teve uma visão parcial. Sim. Ela reformou a rua, pintou os prédios, reconstruiu algumas fachadas e só isso. E as pessoas? As Que ali pessoas transitavam, que fazem ali parte vivem. Sim. dessa situação. E nós chegamos então numa situação que é a seguinte: nós temos aqui o pessoal em situação de rua. É um problema de saúde pública, é um problema de direitos humanos, é um problema de visão de cultura também, porque Aham. se ali o centro histórico tem um valor cultural, as pessoas que estão ali também têm esse valor cultural. E eu não sei, eu não tenho uma resposta pronta, mágica, Sim. para aquilo que está acontecendo ali. Mas eu sei que não dá para continuar. Um dos rapazes chegou e perguntou assim para mim, ele virou para mim e falou assim, que conselho que você dá para a gente aqui para resolver o nosso problema? Vixe, Eu difícil. falei, cara, olha, eu não sou especialista em saúde pública, eu não tenho muito o que dizer para você. Eu não tenho o direito de julgar vocês, de apontar o dedo, dizer se vocês estão certos ou errados. Mas uma coisa eu posso dizer para você. E aí eu pedi para ele fechar o olho e falei assim, olha, tente se lembrar de quando você tinha entre 8 e 10 anos de idade. Aí eu falei, agora, se lembra de um momento muito feliz que você teve. E eu me aproximei dele, peguei no coração dele. E ele tô lembrando. Eu falei, então, olha, toda vez que a vida te colocar em situações difíceis, né, que você viver toda essa dificuldade que você enfrenta, tente resgatar essa luz, esse sentimento que está aí no seu coração, que faz parte da sua essência. Já está dentro de você. Tente acessar essa luz. E eu não estou falando aqui, eu disse para ele, num contexto espiritual, religioso, não é nada disso. Né? Mas tente resgatar essa luz que existe Bem realista, né? na dentro de verdade. você. Então, é um trabalho que é importante, o poder público tem responsabilidade maior, mas a sociedade ela também tem que se ver como um agente ativo. Sim. Ela tem que entender que não dá para tapar o sol com a peneira, não adianta passar por lá e não enxergar essas pessoas, porque essas pessoas existem, essas pessoas têm nome, têm família. Hoje, inclusive, lá na minha fala, eu li um poema do poeta e escritor Eduardo Galeano. É um autor, um dos livros mais famosos dele é As Veias Abertas da América Latina. E ele tem um poema chamado Os Ninguéms. É curtinho, eu posso ler aqui? Pode, pode Então ler, ele diz assim, tá. o seguinte: as pulgas sonham em comprar um cão e os ninguéms com deixar a pobreza. Que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não choveu ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura, têm folclore. Que não têm cara, têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém, que custam menos do que a bala que os mata. Nossa. Então, não enxergar essas pessoas, Forte, né? não enxergar essas pessoas
é de uma gravidade, eu não quero chamar de crime, mas é de uma gravidade muito grande, porque... E aí, quando eu li esse poema para eles ficaram assim, tão estupefatos, né? E assim, então quer dizer que eu sou um ninguém? Não, você tem nome. E por isso que todas as vezes que eu falo sobre o livro Beco Sem Saída, A Chacina do Beco do Candeeiro, 20 anos depois, eu quero sempre dar nomes para os meninos. Adileu, Edgar e Reginaldo. Eles têm nome, têm famílias. Duas das mães deles me ligam até hoje. Faz 4 anos que eu escrevi esse livro. E a gente vai conversando. E agora a gente vai falar ao longo dessa entrevista sobre uma perspectiva que está surgindo de se recorrer, fazer um apelo à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nossa. Porque aí, pela lei brasileira, 20 anos prescrevem os crimes. Sim. Mas na Corte Interamericana, crimes contra os direitos humanos não prescrevem. Nunca, sim. Então é Fiz preciso 2 fazer. anos de relações internacionais para alguma coisa. Então vai ser feita uma apelação que precisa ser muito robusta, e a partir daqui a gente talvez vai fazer um documentário, uma série de podcasts, para a gente documentar tudo isso e ouvir as pessoas. Né? Nossa, E a gente, Que ainda sentem muito medo. nossa, a dona Maria, a mãe do Adileu, que mora em Cáceres, ela tá velhinha, eu falo para ela, ó, vai ter uma coisa aqui em Cuiabá, alguma movimentação, ela pega o ônibus, Gente, arruma carona Johnny, e vem para cá. Eu até vi, não sei quando foi, mas uma fala de que o Adileu, ele veio porque em Cáceres a escola estava em greve, foi isso mesmo que aconteceu? A escola estava em greve, e aí ele veio para Cuiabá para ficar na casa de um tio. Chegando na casa do tio dele, ele saiu para a rua, né? E lá naquela região do CPA. E ele começou a fazer amizade com os meninos lá e desceu para cá, para o centro histórico. E aí começou toda a história dele. Isso é controverso, Cris. Pela honestidade jornalística, né, em respeito às pessoas, a vocês, quem está nos assistindo, é controverso porque... Do jeito que a dona Maria conta, fica parecendo que o Adileu chegou aqui, tipo, num domingo, e no outro domingo já estava na rua. É essa impressão que dá. Então, a história, por outras fontes, a história é um pouquinho diferente. Eles moravam aqui em Cuiabá, o Adileu já estava tendo um histórico de envolvimento com entorpecentes, e aí eles foram para Cáceres, e o Adileu não quis ir, ficou aqui em Cuiabá, e aí teria se envolvido com os meninos. E eles ficavam lá na região do Porto e vinham durante o dia ali para o centro histórico, ali no Beco do Candeeiro, onde de fato eles praticavam pequenos assaltos. Com esse dinheiro eles compravam as drogas lá no Pedregal ou aqui atrás da igreja de São Benedito, né? Uhum. Mas aí, de repente, sempre tá vendo aí? Eram bandidos, eram drogados. 13 anos, 14 anos. Não é exatamente isso. Né? Vamos banalizar uma de vocês coisas. duas aí disse agorinha, nós temos que entender as circunstâncias que levam as pessoas para os caminhos que elas acabam trilhando. Mas, ainda, independente de tudo isso... Não é justificar, não é justificar. Não se justifica executar 3 crianças com um tiro na cabeça. E você sabe, isso faz a gente pensar numa coisa que tem acontecido hoje... no Brasil, aqui em Mato Grosso, nos últimos tempos, vou matar e depois eu vou ver quem nos últimos tempos, assim, a gente, eu acho que o Beco, ele faz a gente pensar numa situação que a gente está passando hoje aqui em Mato Grosso, que é a polícia chegar, executar, que poder que ela tem, ela executa e as pessoas aplaudem. Eu acho que a gente vive um momento tão de idade média no Brasil, que as pessoas acham que isso aí é bonito. A pessoa tá igualzinho quando queimava as bruxas e a pessoa tava lá aplaudindo. Sabe? Hoje fala assim, eu vejo no o jornal colocando lá, a polícia atirou em não sei quantos suspeitos, um de 16, um de 17, e as pessoas comentam embaixo, isso aí, mais um CPF cancelado, quem mandou fazer isso? Então, assim, a gente vê, com essas coisas, a gente reflete internet, sobre né? Que sociedade que a gente vive. Aliás, tinha que ter uma legislação de pegar o IP, de responsabilizar. Porque, voltando ao assunto, eu sei que a gente está falando do Beco do Candeeiro, mas eu fiquei muito revoltada com a morte da Cristiane, essa advogada, por um ex-PM que foi expulso da corporação.
que não tinha lugar no Adalto Botelho, que agora está, sei lá onde, que está pleiteando, e, enfim, não estou aqui no mérito, mas tinha que ter uma legislação que punisse essas pessoas que se escondem, literalmente, na internet, postando coisas horrorosas, corroborando com o ódio, a raiva, a legalização da violência sem escrúpulos, sem medida. Quer dizer, sabe, é a mesma coisa, por exemplo, da Cristiane. Teve gente que colocou lá, ele olhou olha que absurdo, um cara, uma mulher colocou lá, agora não lembro exatamente, mas assim, falou, ela olhou o tamanho da perna e não a cara da pessoa. Umas coisas assim que você fala, Nossa. gente, a gente vive em... mas ela conheceu as no dia, já sai com o cara. As pessoas Quer dizer, estão tem gente que complicadas. morre, mulheres que morrem décadas convivendo com seu agressor e acabam sendo mortas. Que diferença faz? Ela porque- se conheceu no dia, não conheceu? Ou seja, trocando que em é miúdos, isso? a vítima foi responsável, foi culpada pela própria morte. Porque não é? É isso que eles Eu vão tô A falar. falando revitimização. Isso. Exatamente. Porque é isso que eles vão falar dos meninos do beco. Não, mas eles são culpados pela própria morte. É como se o assassino tivesse razão de matar. E a gente tem visto nos últimos anos muito essa banalização mesmo da maldade. Né? Então, assim, a pessoa coloca como se aquilo ali fosse, não, estava certo, tinha que fazer isso mesmo. Quem mandou também, eles deviam estar não sei aonde. Responsabiliza a mãe, sabe? Mas, assim, o assassino, ele nunca é responsabilizado. Com 1001 bugs, porque, cara, não é fácil você pai agora. É recente, eu sou mãe, a Cris é pet mãe, também sabe não, você sabe o que é o risco de deixar, por exemplo, Mas no até- caso diferente, seus gatos saírem, entrarem e voltarem. Mas enfim. assim, Cada um tem comparando a sua relatividade, falando de né? pessoas, por exemplo, eu sou professora, né? E Tem eu muitos vejo filhos, uma né? realidade de alunos, né? Assim, eu dava aula no Malik uma época e tinha um menino que ele tinha, né? Ele ficava até é tipo uma irmandade que cuidava dele, porque assim, a mãe era usuária de drogas, o pai também, e aí o pai assassinou a mãe, depois foi assassinado. A realidade, ele desde pequenininho assim na rua. E o menino era usuário de drogas na escola, ele era aviãozinho na escola. E aí um dia eu tava no ponto de ônibus, e aí eu tava lá comendo uma bolachinha lá, e ele chegou pra me assaltar. Aí eu vi que ele ia me assaltar, né? E eu falei, e aí? Falei pelo nome dele, e aí, você quer uma bolacha? Ele falou, professora, eu sei. Então, assim, eu fiquei tão comovido com aquela situação, porque assim, não tem como, você como professora também, você não tem como você não sentir de mãos atadas com determinada situação. Tipo, qual que era a chance? Eu sempre gostei de dar esse exemplo em vários lugares que eu vou, porque eu penso assim, qual que era a chance desse menino? Eu não sei, depois de muito tempo eu vi ele pegando ônibus aqui no centro, sabe, entrando por trás e vai pro lado todo. Mas eu sempre pensei naquele menino assim, qual que foi a chance que aquele menino teve? Que Sabe? oportunidade É difícil, foi aberta para ele? difícil, Que não é instituição simples. abraçou ele? A questão A escola é mesmo essa, queria né? se livrar, não dá trabalho, não, tipo assim. É sempre bom a gente, nós podermos calcar a nossa fala, o nosso discurso em dados, em números concretos, né? Sim. Sim. Um estudo publicado pelo Ministério da Saúde, ou seja, um órgão extremamente sério, Sim. sobre o consumo de drogas no Brasil, isso de 2020, então, mas estamos em 2023, aí no relatório atual, mostra que a maior incidência, a maior porcentagem de consumo de drogas ilícitas no Brasil, concentra-se nas classes A e B. Yes, Ou seja, my friend. são os ricos que Que consomem mais sustentam drogas. Né? toda essa bagaça toda e que matam milhões de pessoas por dia. Então, e aí o pobre, como ele não tem a estrutura financeira, não tem a estrutura familiar, o vício dele acaba gerando um círculo vicioso, que começa com um pequeno furto em casa, para vender e comprar coisas na rua, né? E comprar as drogas na rua, até que finalmente se muda para a rua. Então, nós temos que entender toda essa problemática com uma visão um pouquinho mais ampla. E quando eu escrevi o livro, que eu passei a pesquisar, foram 3 anos de pesquisa, eu nunca quis eu nunca quis fazer papel de polícia, descobrir quem que matou. Claro. Não Claro. era essa a minha intenção. Eu só queria entender, a partir de conversas com as mães dos meninos, de Adileu, de Reginaldo, de Edgar, conversando com amigos deles daquela época, com parentes,
com autoridades que participaram da investigação e com os autos do processo. Eu queria entender como é que conseguiram não resolver, não solucionar aquele caso, né? É bem mais ou menos na linha aí do caso da Marielle Franco, né? 4 Sim. anos agora. É. Então, o que acontece? Tem uma advogada, eu sempre me esqueço o primeiro nome dela, mas o sobrenome dela é Politkovski. E ela faleceu ano passado e, à época, ela era da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de Mato Grosso. E eu fui entrevistá-la e ela teve uma participação muito forte no acompanhamento desse caso. E ela falou assim para mim: Johnny, desde o início, as investigações para esse caso, elas foram montadas, foram direcionadas para não se chegar a lugar nenhum, para não se resolver. Então, quando você pega os autos do processo e vê como é que foi a investigação, com coisas assim primárias, só para ficar num exemplo, havia um quarto garoto, Sim. o Edilson, apelido Verminose. Ele sobreviveu à chacina, que ele estava na pracinha, antes de entrar no beco tem uma pracinha, ele estava lá. E ele viu o assassino lá dando os tiros, e o assassino viu depois o Verminose saiu correndo pelo calçadão, foi parar lá na Praça da República. Aí ele tentou entrar na Igreja da Matriz, estava tendo um casamento, e ele foi expulso. E aí ele estava ali fora, pela Getúlio Vargas, passou um carro e ele reconheceu um policial civil que fazia ronda por ali. Aí ele contou o que aconteceu. Aí o policial levou ele de volta para o Beco do Candeeiro, para constatar a veracidade da história dele. Quando chegou lá, já estava 2 dos meninos, o Adileu e o Reginaldo, tinham sido levados para o pronto-socorro, e o Edgar teve morte instantânea. Tinha algumas pessoas e um policial com uma prancheta lá fazendo BO. E esse outro policial chega e entrega. Assim, ó, esse rapaz aqui viu tudo, ele sabe de tudo. Se você pega o BO, o boletim de ocorrência daquela noite, simplesmente não tem o nome do Edilson. Uma testemunha ocular sobrevivente, e não tem o nome dele no BO. Tem o nome dele? E mais espetacular ainda, o policial em seguida libera o Edilson e ele vai embora. Vai lá pro Pedregal. Sim. O Edilson, ele só entra na história novamente 3 anos depois. Quando ele dá o primeiro depoimento. E ao longo dos anos ele prestou vários depoimentos, mas existem contradições muito fortes entre um depoimento e outro. E aí em 2014, 16 anos depois da chacina, é que o único acusado foi levado a júri popular, um ex-policial militar, o Adeir Filho, o soldado Filho. Sim, sim. E foi absolvido por falta de provas. E esse cara disse que já participava de um grupo que matava pessoas. Isso é verdade? Até onde isso A suspeita é que ele participava de um grupo chamado Afirma. Sim. Né, de pistoleiros profissionais. Eu conversei com ele. Não pessoalmente, eu consegui o número de telefone dele, liguei para ele, ele não quis gravar a entrevista, né, para o livro, mas eu conversei com ele. E ele, assim, os argumentos dele foram irrefutáveis. Ele falou assim: olha, eu sei que você está fazendo o seu trabalho de jornalista, tá, mas eu não devo mais nada à justiça. Eu fui julgado, fui absolvido. Aí você vai falar o quê, né? Eu falei, ué, tá certo, né? Eu falei, mas o senhor não aceitaria conversar comigo pessoalmente e tal, né? Aí ele falou assim: olha, eu vou conversar com o pastor da minha igreja e com o meu advogado. Nossa, aí você já entendeu tudo. E ele me retornou a ligação para mim uns 2 dias depois. Ele Olha, não vai rolar. Ele falou assim: olha, eu quero dizer que não vou falar porque o meu advogado e pastor disseram que esse assunto já está lá no passado, está resolvido. Deus já perdoou. Assim, eu não devo nada para a justiça, né? Eu falei, bem, tá bom, não posso insistir. Mas aí, na época da produção do livro, eu procurei muito o Verminose. E aí? E me disseram que ele havia morrido. E agora, há cerca de ano passado, conversando, porque eu estou sempre em contato com... De vez em quando eu vou lá no Beco do Candeeiro. Sento lá, fico olhando, converso com um, converso com outro, né? E ali tem toda uma história. Uma vez, olha as ideias, tá? O jornalista tem cada ideia. Eu fui, na época ainda da produção do livro, eu tinha uma câmera profissional, fui às 7 da noite, escuro,
Diz que fui lá no Beco Candeeiro para tirar foto. Eita, Olha a caramba. ideia. Mas aí eu cheguei assim, fiquei olhando, aí veio um cara lá, me viu assim, e tudo pra eles lá é pai e mãe. E aí, pai, fazendo aí com essa câmera aí? Eu falei, não, expliquei, tô escrevendo um livro ali, mostrei a estátua, tava perto da estátua. Ali, tá. Eu falei, queria permissão aí pra tirar umas fotos aqui e tal. Aí ele falou, peraí. Aí ele foi pra lá, voltou com outro cara. Aí, pai, o cara quer tirar foto aí, meu irmão. Aí expliquei pra ele, né? Ele falou, cara, o negócio aqui, o bagulho aqui é muito louco doido, cara. Você já sacou. Pode tirar foto aí, mas 2 minutos pra você tirar foto. Beleza. Eita, cara. Aí eu entrei no Beco Candeeiro, aí tirei umas fotos, como tava escuro, um flash. Aí o povo... Nossa. Aí foi foda. Não, aí a galera que tava lá, ela falou assim, o cara tirou foto, tem gente tirando foto. Ai, meu Deus. E eu, cara, eu pensando, meu Deus, Johnny, você é doido, cara. E aí veio esse aí, que era o pai, né? O pai é assim, é tipo a figura do, não vou dizer chefe, mas é quem tem autoridade ali, né? E aí ele falou, tirou suas fotos? Tirei, então pode ir embora então, né? E aí eu fui. Falei, cara, enfim. loucura. Então eu tô sempre indo lá, conversando com as pessoas, né? Para não perder esse contato, né? E a história, ela vai se tornando cada vez mais complexa. E aí o Verminose, eu descobri que ele estava vivo. Como Ele estava assim? solto. E aí eu tinha feito amizade com um dos integrantes daquele grupo lá anterior, de 1998, conversei com ele, já estava amigo dele. Falei, escuta, você não pode conversar com o Verminose, ver se ele dá uma entrevista para mim? Aí beleza. Aí foi lá, uns 2, 3 dias depois, Isso procurei depois ele de do novo. livro publicado? Isso, depois do livro publicado. Olha. Isso foi ano passado, o livro foi publicado em 2019. E aí, ele veio falar comigo, disse, cara, o Verminose falou que não quer falar não. Mesma coisa do Adeir lá, do soldado. Ele falou, já passou, ele tem medo de sofrer represália e tal. Beleza. E aí, há cerca de 2 semanas, participando de um evento lá no Beco Candeeiro, eis que fico sabendo agora que o Verminose está preso, o Edilson está preso lá no Carumbé. O que torna, assim, relativamente mais fácil encontrá-lo e talvez convencê-lo a dar uma entrevista. Porque o testemunho dele é muito importante, assim como o do Adeir é muito ele importante. viu, né? Assim como do procurador, à época, procurador-chefe do GAECO, do Ministério Público, o promotor Mauro Zac. Ele que estava presidindo, estava à frente das investigações. E essas investigações, elas têm alguns buracos, algumas falhas, alguns nós que não atam. Então, o principal deles, o que eu perguntaria para o promotor Mauro Zac, é o seguinte, como é que chegaram no ADI? Porque chegaram Então, no ADI através do reconhecimento do Verminose. Mas o Só Verminose que, não está nem no boletim de ocorrência. pois é. E aí o que acontece? Existe um procedimento padrão para fazer reconhecimento. E esse procedimento padrão não foi obedecido à época. Então parece que o ADI cai de paraquedas Aparece. na história. Brota. E tanto é que foi feito tanto no atropelo que o Adeir acabou sendo absolvido, né? Sendo julgado inocente. E aí, mas mesmo assim o Ministério Público em 1994, em 2014, quer dizer, em 2014, ele poderia ter recorrido da decisão, mas o Ministério Público não recorreu. E aí agora é o que Caramba. esses coletivos, com o auxílio do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, que tem o reverendo Teobaldo Vitter, é uma das pessoas que estão à frente, nós estamos estudando, elaborando esse apelo à Corte Interamericana. Nossa, muito bom. Já que o Ministério Público abriu Muito mão... importante. E assim, nesse ponto, eu vejo assim, como o livro é importante, né? Porque o livro, ele vai dar esse peso. As pessoas que vão tendo acesso ao livro, à história, do jeito que foi, que você contou ali, elas vão se interessando. Peraí, mas é estranho. Eu vejo quando eu fui ver a história, eu ouvi primeiro numa roda de conversa no MISC mesmo. E aí eu falei, como assim? Eu tinha ouvido chacina. Não, eu fiquei sabendo no dia que foi E eu falei, 25 como anos. assim? E eu vi um monte de velas. E eu tava passando, eu sempre olhava
E por ser uma pessoa que frequentou durante muito tempo o Neuróticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, toda vez que eu vejo uma pessoa em vulnerabilidade, eu fico muito sensibilizada, porque poderia ser eu, né? Por conta do alcoolismo. Então, embora hoje eu não beba há mais de 10 anos e seja uma pessoa abstêmia, né? Toda vez eu tenho um olhar mais sensível para essas pessoas, porque eu me coloco no lugar, né? Eu poderia ser uma dessas pessoas, porque a bebida te leva à morte ou à rua. Não tem muito parâmetro quando você tem esse descontrole, né? E é uma droga socialmente aceita. E é uma droga Sim. socialmente aceita. É terrível, eu acho, das drogas, eu acho que é uma das piores, porque ela é aceita socialmente. E a pessoa coloca como se você fosse uma vantagem. é uma vantagem. Né? Nossa, bebi todas ontem, nem lembro o que eu fiz. E eu falo, caralho, bicho, que horror, sabe? Mas, enfim. E um dia eu tô passando lá, eu ainda falei pra você, né? Amiga, tava rolando alguma coisa na praça. Tinha muitas velas, tava rolando um ritual. Eu não sei que coisa que tava acontecendo. Aí ela falou pra mim. Você lembra, eu sabia da estátua, sempre tinha reparado na estátua, mas eu não sabia da história da estátua. O que tinha acontecido. Por quê? Porque não é algo que você vê todo dia, porque não é interessante. Interessante pra quê, né? É chocante, né? Você saber que ali foram mortos 3 pessoas a sangue frio, E né? crianças, né? Crianças, assim, não estamos aqui, gente, por favor, os malucos de plantão, justificando o assalto, o usuário de droga, mas a gente tem que ter um olhar mais empático, entender os diferentes contextos que levam uma pessoa a ser usuário de droga, que o Johnny disse, a assaltar. E aquilo que o Johnny São disse, 2 Brasis entre os que são, 3 ou 4. entre os usuários, né, da classe A e B é bonito, né? Da classe A e B é perdoável. Por que da classe C não é? Então, assim, esse olhar que a sociedade tem, quem é ninguém? Né? Quando a pessoa tem um sobrenome, tá tudo então certo. as pessoas têm toda uma paciência, tem todo um, sabe, um perdão. Mas quando é ninguém, né? Deixa eu contar uma historinha para você sobre Nós o Beco do temos Candeeiro. 5 minutos. Então, rapidamente aqui. O Beco do Candeeiro é a primeira rua de Cuiabá. O nome oficial de lá é 27 de dezembro, que foi batizado com esse nome por conta da vitória das tropas brasileiras lá em Corumbá, pela Guerra do Paraguai e tal. Então, aquela rua é a primeira rua de Cuiabá. E ali na prainha, era ali tinha água, né? O ouro brotava ali, praticamente ali, né? E aí, na época da fundação de Cuiabá, 1919, alguns anos depois, tinha uma espécie de estalagem ali. E o dono era um comerciante português de nome Quincas. Quem conta isso é o historiador professor Aníbal. E aí esse homem, esse português Quincas, ele era casado, tinha uma companheira, uma índia, que era, dizia-se muito bonita, e ele morria de ciúmes dessa índia. E um dia, ele saiu, o Quincas saiu para buscar água, e quando ele voltou lá para essa pensão dele, alguém falou assim para ele, olha, tem um homem deitado na sua rede lá no fundo. E ele já pensando que era alguma espécie de traição, né? Ele não pensou 2 vezes. Pegou um facão e viu que tinha de fato um homem deitado lá e desferiu um golpe contra o homem. Na hora que ele acertou o facão no homem, a índia, a companheira dele, entrou e falou assim, você tá louco? Você não sabe o que você fez? Esse é seu pai que acabou de chegar para te visitar. E esse, assim, não oficialmente, mas teria sido o primeiro homicídio da história de Cuiabá, justamente na rua 27 de dezembro, no Beco do Candeeiro. Então, ali, eu não gosto de usar essa palavra maldito, porque não é por aí, mas é um lugar muito emblemático, e isso é muito emblemático, porque o Beco do Candeeiro, ele representa, ao mesmo tempo, a pujança, o progresso, a riqueza de Cuiabá, o apogeu rua, né? cultural Mas do poder econômico. faz lembrar que somos uma das cidades mais violentas do Brasil. Isso, e aí na década de 1980, a partir da década de 1980 especialmente, o Beco do Candeeiro ele vai sofrendo um processo de deteriorização. E aí vira ali uma zona boêmia primeiro. Eu frequentava lá, eu era adolescente, tinha o Bar do Gringo, eu ia lá direto, né?
Depois virou ali, a rua virou uma zona de prostituição. E aí, finalmente, na década de 90, foi se formando, vamos chamar assim, essa Cracolândia. E as pessoas chegaram e ficaram lá. Então, o Beco do Candeeiro, ele tem toda essa representatividade e precisa desse resgate. Não só do ponto de vista histórico, cultural, de recuperação do patrimônio público, mas de recuperar as pessoas que estão ali. As pessoas fazem parte daquela história. Então, é por isso que eu estava dizendo. Nós temos aqui uma questão de direitos humanos, de saúde pública, de cultura. As autoridades, o poder público tem que ter respostas para isso. Com certeza. E a Exatamente. gente fecha o nosso Sementes Podcast com essa indagação, essa reivindicação, esse protesto, esse repúdio à violência. E eu só queria perguntar, né, uma coisa pra gente finalizar no pergunta. Sobre o livro, assim, porque existe algum... Quando você foi escrever o livro, existiu algum incentivo público? Quem que Ou pagou? teve ameaça? Quem pagou isso? Não, ameaça eu nunca senti por parte de ninguém. Inclusive pelas próprias pessoas que participaram da história. Mas incentivo não teve. Eu tive que pagar a produção do livro do meu próprio Ele é bolso. independente, então. Independente. Procurei Comissão de Direitos Humanos da OAB, procurei Ministério Público, procurei algumas entidades de defesa de direitos humanos, mas assim, o livro ele acabou saindo, ele está cumprindo o papel dele. Tem um escritor francês chamado Stendhal, que ele diz o seguinte, que ele treme de pensar que quando ele disse alguma coisa, julgando ter dito uma grande verdade, na verdade ele teria dado apenas um suspiro. É claro que o nosso tempo é diferente, a concepção de tempo. E, inicialmente, eu esperava que o livro tivesse uma outra repercussão. Né? A repercussão muito pouca até agora. Mas, se o livro cumprir, servir de subsídio para essa apelo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, já vai ter cumprido seu papel. Né? Porque a gente faz as coisas e o universo espalha. Não exatamente no nosso tempo, mas a coisa chega onde tem que chegar. Né? E também, né, Johnny? A gente está semeando, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Eu acho que o livro ele é uma semente. E às vezes você planta uma árvore, é igual o baobá, né? O baobá é uma árvore que ela demora muitos anos para nascer. Então, assim, você planta uma coisa naquele momento, porque o pensamento da gente imediatista, a gente imagina que é naquele momento que ele vai florescer. E não, eu acredito que esse livro ele vai ter um momento que ele vai explodir mesmo, assim. Não para a questão comercial, falando não com essa visão comercial, mas falando nessa questão ativista. Porque eu acho que ele é um livro, assim, que ele é necessário. Eu tô desesperada pelo livro. Você já percebeu, Então, assim, Johnny, que você vai ter que arrumar um livro. Que não Vai vai virar o rolar. livro. Você tá entendendo? Talvez role aí, inclusive, uma segunda edição, né? Com todos esses elementos com os outros novos. elementos. Mas, enfim. Sucesso. Olha, Mas, muitíssimo nossa, obrigada. Johnny, que mente pela sua brilhante que é a presença. mente dele, Que né? mente brilhante, cara, pelo amor de Deus. Que prazer, né? Nossa. Que prazer, é imenso. Quanta semeadura, quanto... Que assim, noite, né? De aprendizado, né? Muito Pra todos aprendizado. nós. Sabe, para todos nós, com certeza. Muita gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho, né? E vamos seguindo em frente. Vamos Sempre do em lado frente. certo da história. Sempre do lado certo da Isso, história, gente! exatamente. Agora vamos liberar as energias, agradecer mesmo. Muito obrigada a você, nosso querido telespectador, né? Telespectador do meio aí, nós três estamos aí no meio. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós nos vemos semana que vem com muito mais, não é verdade, Cris? Exatamente, Michele. Beijos, beijos, Beijo, beijos, beijos, coraçãozinho, Até. joinha, tudo de bom. Até semana que vem. Até.